Beleza. Ó, aqui eu estou utilizando dois IRF 3205. Eles estão usando aqui aquele resistor de 10K, né? Do gate ao source. E os resistores de gate, de cada um deles, é um resistor de 10 ohms, né? Aqui no transformador eu estou usando o que a gente retira aí das fontes chaveadas, né? Na saída do transformador, eu estou usando aquele artifício aí de somar o enrolamento da saída com aquele enrolamento lá da entrada, né? Então, se eu usar apenas esses dois enrolamentos aqui da saída, né, eu vou ter aí aproximadamente 190, 180 volts. Quando eu faço essa jogada aqui, né, eu estou somando a minha saída com aquela entrada lá. E dessa forma eu vou estar aí aumentando a minha tensão na saída, né? Eu vou aumentando aí para mais ou menos 250 volts. Aqui também eu já fiz o teste usando esse transformador retirado de outro inversor, um inversor mesmo desses da China, né? Esse transformador aqui, ele entra aqui os 12 volts e na saída dele aqui, então ele chegou aí a 320 volts, né? Então dá para fazer com qualquer transformador. A questão é que para cada tensão que eu tiver aqui na saída, eu vou ter um ajuste aqui diferente aqui nesse trimpote aqui da plaquinha, né? Eu já testei também com sucesso usando esses transformadores aqui. Ok, aqui a gente tem o nosso conversor DC-DC, né? Aqui a saída da alta tensão. Aqui são dois diodos complementares, enquanto esse aqui no centro, né, fica os dois anodos, né? E esse aqui no centro fica os dois cátodos, então eles se complementam. A placa osciladora é aquela que a gente já viu aí no vídeo anterior. E aqui nesse projeto, essa parte aqui não está sendo utilizada, né? Essa parte do feedback, ela está fora da jogada aqui, ó. Porque aqui o controle da tensão da saída vai ser feito apenas aqui na ponte H. Aqui a gente tem o esquema eletrônico completo desse circuito, né? Ok, então aqui ó, nós temos o transformador de corrente. Aqui eu estou utilizando esse modelo aqui. Ele é bem fácil de ser encontrado aí nas fontes chaveadas. Aqui é um toroide de ferrite. Ele é usado na fonte chaveada contra interferências eletromagnéticas. Então aqui eu vou apenas somar aqui os enrolamentos, né? Vou pegar um X aqui, ó. Eu vou soldar aqui esses dois pontos e vou usar aqui esse enrolamento, né? Eu transformo numa bobina só. E eu vou usar ele aqui como um transformador de corrente, né? Veja que aqui eu estou utilizando uma volta, né? Eu poderia também, né, passar apenas um fio por dentro do indutor, mas quando eu faço aqui uma volta, né, eu vou estar amplificando mais aqui a corrente para usar aqui no sistema, né? Então, naquele vídeo lá que eu mostrei os testes do curto-circuito, né? Lá eu estava utilizando no projeto, no lugar do transformador de corrente, né? Em vez de usar esse daqui, eu estava usando esse transformador que a gente retira das fontes chaveadas, né? Quando eu utilizei lá, eu usei esse terminal aqui juntamente com a tomada central, né? Então eu posso utilizar esse transformador aqui, usando aqui esse fio da tomada central com um dos enrolamentos lá dos 5 volts, né? Então aqui também eu já utilizei esse trafo drive aqui da fonte, né, para fazer também esse transformador de corrente aqui. No trafo drive, né, ele tem dois enrolamentos bem mais grossos e a gente utiliza ele porque ele dá umas 2, 3 voltas aqui no transformador. E aqui eu vou coletar de um extremo ao outro, eu vou coletar essa tensão que vai para a ponte de diodos. Também eu posso utilizar esses modelos que a gente ainda encontra nos estabilizadores aí antigos, né? Ou também naqueles no breaks antigos. Então isso aqui é um transformador de corrente, ó. Aqui ele faz 3 voltas aqui e do outro lado tem o enrolamento com um fio bem fino fazendo várias voltas, né? Certo? Então eu prefiro usar, né, esses toroides aqui para fazer o transformador de corrente porque eu acho bem mais prático, né? Então aqui são os diodos ultrafast, esses que eu encontrei também em fontes chaveadas.
Aqui eu não recomendo o 1N4148, porque eles são mais fáceis de queimar. Então esses daqui são mais robustos, né? Aí você pode utilizar qualquer um desses diodos aqui, ó. FR103, qualquer um desses que você vai encontrar aqui, você pode utilizar, ó. Esses daqui da entrada não pode, esses daqui não são ultra rápidos, apenas os diodos ultra rápidos, que são esses modelos aqui, ó. Todos os outros aqui da fonte são diodos ultra rápidos, né? Ok, eu vou retirar a plaquinha aqui, né? Veja que eu estou utilizando a plaquinha, né? Transformador de corrente, aqui no fio positivo, que sai do DC-DC, entrando aqui para a ponte H. Então, eu poderia também utilizar ela aqui em algum desses dois fios aqui, né? Poderia colocar a minha plaquinha aqui, o transformador de corrente aqui, eu poderia também, né? Só que se eu utilizar a plaquinha aqui na saída, ela não tem a mesma eficiência de quando eu utilizo ela aqui entre o DC-DC e a ponte H. Então eu prefiro, pelos testes que eu já fiz, eu prefiro colocar o transformador de corrente coletando aqui o sinal, a tensão desse ponto aqui. Porque se eu colocar aqui na saída, quando eu fizer o teste de curto-circuito, onde o curto já fica na saída, quando eu ligo a chave com o curto na saída, e se eu tiver com a plaquinha lá aqui na saída, então a probabilidade de queimar os MOSFETs é muito grande, o MOSFET esquenta muito. Já quando eu coloco a plaquinha aqui, qualquer um dos testes de curto-circuito, ele vai ter um melhor desempenho. Então, eu não recomendo colocar a plaquinha aqui na saída, e sim entre as duas etapas, né? Fica bem mais eficiente, como vocês viram aí nos testes, né? Outro detalhe aí é que eu ainda não testei esse curto-circuito retirando o NTC. Sempre que eu estou testando, eu estou usando um NTC aqui na saída, do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, quando o projeto é mais potente, eu uso 2 NTC, dependendo da potência, né? Então, a cada 1,5 amperes aqui na saída AC, eu uso um NTC. Então, aqui eu estou para uma saída de 1,5 amperes em 220 volts. Então, se eu tiver para 3 amperes aqui na saída, eu vou usar 2 em paralelo. Então, a cada 1,5 amperes, eu aumento um NTC aqui na saída. Eu costumo fazer dessa maneira, né? Então, eu ainda não arrisquei fazer o curto-circuito diretamente, sem usar o NTC. Mas daqui a alguns dias eu vou fazer, né? Porque eu estou com poucos componentes aqui, né? Aqui são meus últimos IRFP 460. Eu estou aguardando chegar. E aí eu não posso arriscar perder meus 460, né? Então aqui eu sei que funciona tranquilo, porque eu já fiz vários e vários testes. E aqui o NTC com certeza ele vai dar uma resistência na hora do teste, né? Na hora do curto-circuito ele vai ajudar com certeza. Mas eu acredito que sem ele também vai dar certo os testes do curto-circuito. Esse trim-pot aqui, ele vai fazer essa atenuação da tensão e corrente. Esse ajuste aqui é o que vai determinar a corrente que eu vou mandar aqui para frente, né? Então, quanto maior a resistência, mais corrente vai passar para cá, né? E aqui no trim-pot eu deixei 2 pinos, né? Porque a ideia aqui é, depois que a gente encontrar o ajuste ideal, eu retire o trim-pot, faça a medida e coloco um resistor fixo aqui no lugar, para dar mais segurança na proteção, né? Então, geralmente nos inversores eu faço isso, eu coloco resistores fixos, né? Após saber o valor da resistência,
eu vou fazendo associações em série paralelo, né, de resistores, para ficar permanente aqui no lugar do tripode. Então aqui segue, esse resistor aqui não pode deixar de usar. Eu já tentei deixar sem usar esse resistor, mas o resultado fica muito diferente. Então não pode mexer nessa configuração, tem que deixar esse resistor aqui. Também os capacitores são muito importantes, ó. Ok, então temos lá o resistor de 100 ohms, aqui o capacitor de 1 nanofarad, o Zener de 5 volts, né? Eu coloquei aqui 5.1 ou 5,6, né? Após ele tem o outro 1 nanofarad, o resistor de 1K aqui no gate aqui do SCR, e o LED e o resistor do LED. Então, e aqui eu deixei um botão de reset para facilitar na hora dos ajustes, né? Aquele botão de reset ele vai ficar aqui do anodo para o catodo, né? Então logicamente é opcional, né? Mas ele facilita muito, como vocês viram ali, na hora em que a gente está fazendo os ajustes, né? Quando eu tiver um pico de corrente aqui muito alto, né? Ele vai induzir essa tensão e corrente aqui, né? Quando esse valor ultrapassar os 5,6 volts, ele vai mandar essa corrente aqui para o gate do SCR, né? Então essa corrente aqui no gate, o meu SCR ele vai conduzir, né? Vai se tornar um curto-circuito entre o anodo e o catodo, né? Então esses 12 volts, né? Os 12 volts da bateria passa aqui pelo um diodo de proteção, né? A gente sempre usa esse diodo aqui nos inversores, né? Aqui é o positivo que alimenta os 12 volts aqui do SG, né? Ele é o mesmo positivo que vai vir para o SCR. Quando o SCR conduzir, esses 12 volts serão levados aqui diretamente para o pino 10, né? Que é o pino aqui do shutdown, né? Só que o meu pino 10, ele tem um resistor de 470R aqui para o negativo, né? Lembrando que aqui todos esses negativos são aqui o negativo da bateria, né? Então o meu circuito aqui, ele é um circuito que está atuando na primeira etapa, ele está atuando na etapa DC-DC. Então eu poderia também atuar aqui na ponte H, eu poderia também, né? Só que aqui na ponte H eu tenho aqui um ambiente de mais interferências, né? Aqui eu tenho o chaveamento dos MOSFETs numa tensão muito alta. Então eu tenho um ambiente aqui de muita interferência, que eu tenho um ambiente mais propício a queimar aqui o meu SG ou queimar algum dos componentes, né? Então quando eu utilizo lá na primeira etapa, eu tenho um ambiente muito mais tranquilo para fazer esse acionamento aqui do desligamento, né? Então aqui, ó, no pino 10 eu tenho o resistor de 470 ohms que vai para o negativo, né? Então através desse fio branco, né, é que eu estou levando lá o sinal do catodo que vai até o pino 10 aqui do SG. Ok, então observe aqui que esse resistor de 22K e esse LED, né, eles não podem roubar muita energia desse sistema aqui. Então quando o SCR ativar, né, eu tenho que trazer os 12 volts diretamente para o pino 10, né? Quanto mais rápido essa tensão chegar no pino 10, mais rápido será o desligamento aqui dos PWM, né? Ele vai desligar os dois sinais de PWM quando chegar uma tensão acima de 1 volts aqui no pino 10. Então, quanto mais rápido isso acontecer, maior é a eficiência aqui do sistema. Então, esse LED aqui com esse resistor, eles não influenciam no funcionamento do sistema. É apenas um sistema visual, né? Porque quando chegar os 12 volts aqui, né, o meu LED vai acender e eu vou saber que o sistema entrou em proteção. Então aqui você não pode usar um resistor de baixo valor, né? Então pelo menos um resistor de 22K, o LED vai ficar um pouco mais fraco,
mas em compensação ele não vai influenciar aqui nos 12 volts que vem para o pino 10, né? Então aqui ele está apenas o suficiente para acender o LED. Então aqui no SG é aquela configuração básica que a gente sempre usa. Nesse teste eu estou utilizando o meu inversor em 43 kHz. Então para isso eu usei 3,3 nanofarad com 4 K7. Então o importante é que nesse projeto de curto-circuito, qualquer modificação que você fizer no inversor, né, ele vai ter que ter um novo ajuste aqui na plaquinha, né? Eu vi aqui que eu errei lá no valor do trim-pot, né? Na verdade não é o valor de 1K, e sim 200 ohms, né? Então ele aí é o 201, né? Na verdade é 200 ohms. E aqui é importante você ficar sabendo para que sentido você está aumentando a resistência e para o sentido que você está abaixando a resistência, né? Diminuindo a resistência, né? Ok, então aqui eu já fiz a correção, né? Coloquei aqui os 200 ohms e não o valor de 1K, né? Porque o 1K ele vai dificultar muito na hora do ajuste, né? Porque eu tenho que ter precisão no ajuste. Então o valor de 200 ohms eu vou ter aí uma precisão bem melhor para fazer o ajuste fino, né?